Na minha vida jornalística de pouco mais de 40 anos no jornalismo diário, né? Eu ouvi muito principalmente em cadeias grandes, penitenciárias, presídios, que o trabalho evangélico levava a resultados melhores do que o trabalho da Igreja Católica, no sentido de, ao final de um cumprimento de uma pena, fazer com que aquele que saísse da cadeia tivesse um outro comportamento, uma outra atitude junto à família e junto à comunidade. Você tem informação nesse sentido que dê alguma confirmação nisso? Tenho. Eu vivi esse contato que eu tive com a igreja evangélica, aconteceu ao longo de 18 meses, quando eu estava fazendo pesquisa de campo do doutorado, né? Num bairro bastante distante e pobre de Salvador, né? E eu não fui para lá, a princípio, para estudar religião. Religião nunca teve no meu horizonte. Sei. Eu fui lá para estudar quais as consequências do uso das mídias sociais no âmbito do Brasil popular. Ou seja, por que o brasileiro popular, tendo menos escolaridade e menos dinheiro, buscava a escolaridade e encontrava os recursos para usar as redes sociais? Que não é óbvio. Hoje a gente vê o Brasil inteiro, principalmente com as camadas mais populares, todo mundo com um celular, às vezes com 2, às vezes com vários planos, né? E esse era o assunto da pesquisa. Agora, eu passei por um processo que eu chamo assim dos 3 milagres sociológicos. O primeiro milagre, imagino você como repórter conheça isso, e é uma coisa também estudada, né? Sexta-feira, em bairros pobres, o homem volta para o trabalho, dia de pagamento, tá com dinheiro no bolso, tá indo para casa e passa ali no bar. Para no boteco. Para no boteco. Toma uma, toma 2, fica alegre, convida todo mundo, enfim, vai daquele bar para outro, chega em casa, sei lá, 9, 10 da noite, bêbado e sem dinheiro. Daí a mulher em casa fala, escuta, cadê? Isso eu ouvi, eu acho que foi das coisas mais tristes e humilhantes que eu presenciei. Porque a gente fala em violência doméstica e muita gente, era o meu caso, né? Eu nunca tinha presenciado. A violência doméstica ela não acontece, pelo menos as várias que eu presenciei ao longo desses 18 meses. Não são 15 minutos, sabe? É uma coisa que começa e vai crescendo, ela chega em casa, essa pessoa chega em casa e acontece uma discussão. Alterada, a pessoa está alterada. Isso. Os dois ficam alterados, vai subindo o tom de voz. Daí, eventualmente, você tem o primeiro confronto e, enfim, e daí é uma sessão de grito, é uma sessão de barulho, por conta de móvel quebrando. E nesses espaços são lugares em que, primeiro, você tem essa lógica de que eu não vou me meter ali, porque eu não sei qual que vai ser a consequência disso, ou seja, é um lugar em que a polícia está muito menos presente, né? Ou seja, se você vai denunciar alguém, no dia seguinte, naquele dia a polícia está ali, no outro dia não está, né? Então, primeiro, a polícia não chega, porque muitas vezes não tem o policiamento disponível nesses bairros mais pobres. E segundo, você não tem uma participação ali da comunidade para, de alguma forma, interferir, né? Tá quebrando o pau. Isso demora horas e você se sente muito humilhado, né, de ter que presenciar esse tipo de evento. E qual que é a primeira coisa que acontece para o sujeito poder se converter? Precisa parar de beber. Então, isso eu considero um milagre sociológico, né, o primeiro. O segundo milagre sociológico, e são coisas engraçadas que quando eu falo e os evangélicos escutam, né, com quem eu converso, evangélicos, eles falam assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? O segundo tem a ver com leitura e escrita. A gente tem no Brasil, você já deve ter ouvido falar, muita gente ouve, né? Em Buenos Aires tem mais livraria do que no Brasil todo. No bairro que eu fiquei, ou seja, imagina um bairro a 100 quilômetros do centro de Salvador, enfim, uma periferia muito típica. Bar, salão de cabeleireiro, igrejas evangélicas, muita moto, muito caminhão.
uma presença muito pequena do Estado, né? E dentro desses espaços, desse espaço especificamente, tinha uma livraria. Tinham 3 bibliotecas, as 3 estavam fechadas. A biblioteca que era para todo mundo estar fechada há 10 anos e as 2 que eram nas 2 escolas fundamentais tinham sido fechadas porque faltava sala de aula e os livros ficaram de lado apodrecendo. Eu vi, né? Ou seja, 3 bibliotecas públicas fechadas e uma livraria. O que essa livraria vende? Bíblia. E uma quantidade de Bíblia que a gente não faz ideia que exista. Então, Bíblia para menina, Bíblia para menino, Bíblia para senhora, Bíblia para adolescente, Bíblia para quem quer ser pastor, Bíblia para quem quer ser missionário, Bíblia para o adventista, Bíblia para o assembleiano. São dezenas de tipos de Bíblias. Então, Tramonta, eu acho que é o sonho, quando a gente ouve alguém falar sobre o Brasil e fala assim, não, o Brasil precisa mais escola, é quase um efeito colateral. Mas é isso que a gente vê com a presença da igreja. O pobre brasileiro, em muitos casos, ele tem até o ensino médio, né? Pelo menos no bairro em que eu vivi, você tinha do analfabeto ao ensino médio. A pessoa que concluiu o ensino médio já era rara e a pessoa que tinha ensino superior, não é contar nas 2 mãos, eu contava em uma mão, né? Eu me lembro, sei lá, 3 professores que davam aula ali. A igreja, ela torna um hábito aquilo que o brasileiro pobre nunca é estimulado a fazer, que é ler e escrever. Qual que é a imagem que a gente faz do crente em geral? É a pessoa que tem um livro no braço. A gente fala a Bíblia, mas a Bíblia é um livro. Sim. E essa pessoa está lendo. Então eu não acho que seja, eu sei que não é por acaso que nesse bairro que eu vivi, os, sei lá, 20 ou 30 adolescentes que estavam indo para o ensino superior eram evangélicos. Não é por acaso isso. E esse é o meu segundo, milagre sociológico. E o terceiro, eu chego onde você falou, né? Uma vez eu estava conversando com um amigo muito querido que tinha sido do crime, né? E a gente estava no fundo de uma Assembleia de Deus, ele era pastor, né? Ele tinha se convertido e levado adiante, se tornou pastor, e daí lá na frente, nos fundos da igreja, mas perto de onde estava ali a construção principal da igreja, tinha uma mesa grande com, sei lá, uns 20 homens. Ele falou, todo mundo crime. E o que me surpreendeu, ou seja, todas essas pessoas tinham passado por essa experiência muito maluca, para dizer o mínimo, que é você se destacar da sociedade para viver, enfim, de uma maneira ilegal e, eventualmente, ser preso e viver dentro da cadeia. O que me surpreendeu não é que essas pessoas tinham vindo de onde elas vieram, mas que ao longo de 10 meses você conhece alguém. Nunca tinha me ocorrido que essas pessoas teriam vindo desse lugar. Entendi. Percebe? Entendi. Essa experiência do crime, ela é muito complexa, como foi relatado várias vezes para mim durante a pesquisa de campo. Existem muitos lugares em que você tem um traficante importante que a única pessoa que esse traficante respeita é o pastor. E em muitos casos, para esse traficante, a conversão final dentro de uma igreja evangélica é, dentro da visão dele, uma possibilidade para quando ele quiser, de alguma forma, se romper com essa... Se desvincular. Se desvincular. E acontece com muita frequência dentro das cadeias, né? Enfim.